Vamos lá então, meus amigos, agora com mais um episódio da nossa série de comentar filmes de Dragon Ball. Hoje o negócio é o seguinte, sem muita delonga, nós vamos falar dos 3 filmes do Broly, certo? Importante dizer 2 avisos aqui antes de começarmos, que é o que... Primeiramente, eu não vou falar do filme do Dragon Ball Super Broly, pelo simples motivo de que eu já falei sobre esse filme, tem um vídeo específico sobre esse filme, então se você não viu, dê uma olhadinha lá. E o segundo aviso é que sim, eu sei que eu pulei filmes, o próximo filme seria na verdade o do Android 13, e entre os filmes do Broly tem o filme do Bojack. Mas como nós temos 3 filmes envolvendo o mesmo vilão, eu achei interessante que a gente colocasse todos eles juntos no mesmo vídeo, e os outros vão pro próximo vídeo dessa série aqui, que vai ser no mês que vem. Hoje nós vamos comentar o primeiro filme do Broly, a vingança dele, a volta dele, aquele filme que ele luta contra o Gohan, e o Bio Broly. Eu vou dizer aqui que, primeiramente, eu me surpreendi com um desses filmes e que a nossa busca finalmente terminou, né? Depois de tanto esperar, de tanto buscar, de tanto me desesperar, finalmente Dragon Ball Z e Dragon Ball Clássico me apresentaram um filme que eu considero até mediano. Que não é horrível, não é bom, mas não é um lixo atômico, não é radioativo, entende? Então, acho que o vídeo de hoje vai ser mais chatinho do que os outros. Primeiro que eu tô gravando sem roteiro também, porque eu não tive tempo de escrever roteiro, foi muito corrido essa semana pra mim. E depois porque realmente os filmes são menos caricatos do que os de outras semanas, então não sei, vamos ver o que é que sai aí. Por hora, deixar aquele velho like pra dar a força pro canal, né? Nós passamos 2.500 inscritos, eu nem sabia disso, eu percebi quando eu fui fazer aquele post da aba comunidade, eu olhei os números e vi que a gente já passou dos 2.500 inscritos, então já agradeço. E volto a pedir que se você não está ouvindo aí e não é inscrito, se inscreva para que a gente continue crescendo. E agora a gente pode sonhar com 3.000, né? Quem tem 2.500, no caso 2.600, sonha com 3.000. Então dá aquela força para a gente chegar nos 3.000 inscritos. Compartilha o vídeo aí com a moçada para ajudar a crescer o canal. E ativa o sino para receber vídeos de anime e mangá toda segunda-feira às 5h15. Às vezes quinta-feira, como eu pretendo fazer essa semana, mais uma edição de Cê Pergunta e Zé Responde, beleza? Agora vamos pros filmes. O primeiro filme do Broly, né, que é o filme no qual nós estamos apresentados a esse personagem, é um dos pouquíssimos filmes de Dragon Ball que eu já conhecia. Porque ele passava, provavelmente não passa mais, mas ele passava de vez em quando na Globo. E ele passava também de vez em quando aqui em qualquer canal de TV a cabo aqui. Então de quando em vez você tá vendo esse filme sendo transmitido de bobeira assim. E numa dessas vezes eu terminei assistindo o filme. E eu lembro que na época que eu vi pela primeira vez eu achei um filme horrível. Um filme muito ruim. Só que quando eu fui assistir agora eu me surpreendi. Porque eu realmente não achei esse filme tão ruim quanto eu tinha na minha memória, quanto eu tinha na minha lembrança. Eu desconfio que eu tô baixando o meu padrão, porque eu já me acostumei com tanta porcaria de filme de Dragon Ball, que eu já meio que tô esperando o pior, e aí quando vem alguma coisinha um pouquinho mais ajeitada, me parece mais legal, né? Me parece mediano. Então pode ser que seja realmente o fato de eu ter baixado o sarrafo, porque eu lembro que antigamente eu achava esse filme horroroso, uma bosta. E dessa vez eu achei ele mediano. Então finalmente, senhores, nós encontramos o filme mediano de Dragon Ball. Quase que não vem, mas veio. O primeiro filme do Broly pode ser considerado realmente um filme mediano. No geral, ele ainda é meio fraquinho de roteiro, tá? Sobretudo no início, porque as coisas no início do filme acontecem de maneira muito abrupta, né? Os caras estão lá no piquenique e aí de repente chega uma porra de uma nave que parece um ovo com perna, que é a nave do Paragus. E ele vem simplesmente convidar o Vegeta para reconstruir o planeta Vegeta em algum outro lugar e destruir o lendário Super Saiyajin que tá acabando com a galáxia. E o Vegeta, tá bom, ele vai lá e aceita e é isso. Então é tudo muito abrupto, tudo muito do nada. Fora que, de novo, os caras invadindo a Terra, vem alienígena de nave invadir a Terra. O filme de Dragon Ball também, tudo parte dessa mesma premissa, né? Esse filho da peste, esse roteirista, que aliás eu descobri que é o mesmo roteirista que escreve todos os filmes. Não é uma equipe e não é cada filme um roteirista, é sempre o mesmo cara. Ele não contente em ficar escrevendo os roteiros merda, ele ainda fica se reciclando a si mesmo, como se as ideias dele fossem boas o suficiente pra ele estar se reciclando. O cara só tem um trabalho na vida dele, que é escrever um roteiro por ano de filme de Dragon Ball, e filme curto, filme de 40 minutos, 50 minutos, e ele fica reciclando as ideias dele mesmo. Mas sinceramente, essa altura do campeonato eu já não espero mais nada desse rapaz. Eu não, sei lá, meu irmão, eu desisti dele. Eu aceito qualquer coisa que ele quiser escrever, eu bato palma e é isso, você é fera, valeu. É meio mal feitinho, mas pelo menos dá pra entender qual é a ideia por trás disso daqui. Dá pra entender que o Vegeta aceitou a proposta do Paragus porque ele é orgulhoso, porque ele queria destruir um inimigo forte. E a gente entendeu que foi isso que foi colocado ali. Pelo próprio filme, nada disso foi explicado. O Vegeta simplesmente aceita porque, por algum motivo, ele quer destruir o lendário Super Saiyajin. E é isso.
Mas quem conhece Dragon Ball, o contexto de Dragon Ball, o contexto do personagem, entende mais ou menos o que é que o roteirista quis fazer ali. A gente tem que preencher as lacunas dele, né? Porque ele não consegue escrever a parada direito. A gente tem que ajudar a escrever o filme pra fazer um mínimo de sentido, mas pelo menos faz um mínimo de sentido quando você tenta escrever junto com ele, porque os outros nem assim, né? De resto, a gente vai falar do principal motivo pelo qual as pessoas fazem chacota desse filme até hoje, mas de resto é um filme que ele vai andando normalmente e ele se vale principalmente pela grande luta que existe entre Broly e os guerreiros Z lá do meio pro final do filme, né? É o principal motivo desse filme ser interessante, é o principal ponto forte desse filme. E foi uma luta que ela foi muito eficiente em estabelecer o Broly como um favorito de uma certa parte da fandom de Dragon Ball, né? Porque a gente sabe que esse personagem ele é tão popular que ele terminou tendo que ser canonizado, de tanto que os fãs pediam ao longo de muitos anos. Arrumaram uma maneira de botar ele dentro da história oficial. E o fato dele ser tão amado assim é muito em função do modo como ele luta. Porque o personagem em si é muito simples, mas a brutalidade que ele apresenta, a voracidade na luta, que é uma coisa quase de puro instinto Saiyajin, né? É quase como se fosse a forma pura do Saiyajin. O Saiyajin, como a gente vê várias vezes sendo explicado na série, mas que poucas vezes a gente vê, que é um guerreiro brutal, um guerreiro cruel, um guerreiro impiedoso. O Broly representa tudo isso. E ele tem uma maneira muito específica de lutar, porque ele realmente, essa brutalidade fica clara no tipo de golpe que ele dá, do modo como ele luta propriamente dito. Ele arrasta a cara dos outros no chão, ele pisoteia o pessoal, corre feito um psicopata no meio da luta e chuta o cara no chão e solta um raio de energia, a queima-roupa na cara do maluco. Enfim, ele realmente tem uma maneira bem intensa de batalhar. E isso, além de, como eu disse, representar, mostrar aquilo que a gente já sabia que era característica da raça Saiyajin, mas que a gente quase não viu na série clássica, né? Ainda ajudou a agradar o Zed que tem na fandom de Dragon Ball, né? Que é um fenômeno que eu nunca entendi muito bem, porque é que Dragon Ball, logo Dragon Ball, que é uma obra que saiu da mente doentia do Akira Toriyama, que gosta de fazer um monte de piada nada a ver, gosta de humor nonsense e tal. Como é que uma obra dessa adquiriu uma parcela até grande da fandom Ed? Os caras que, não, Dragon Ball tem que ser sério, Dragon Ball tem que ser o que é porradaria apenas, pessoas ameaçadoras e não sei o que, enfim. O cara que é fã especificamente de Dragon Ball Z, ele tem muito essa característica, né? E o Broly é um personagem que é feito à medida para esse tipo de público. É perfeito para esses caras porque ele representa tudo que eles querem ver em Dragon Ball, né? É meio aquele negócio meio Tablos, né? Que era o tal do Tablos, eu não conhecia. Vocês que me apresentaram depois que eu abri o canal, vocês que me apresentaram esse tal de Tablos, que basicamente é um cidadão aí que criou o design do Super Saiyajin 5, né? Aquele que ficou muito famoso na internet e que fica o dia todinho no Twitter falando Jorgice. É basicamente isso, esse rapaz aí. Então é por pessoas como o Tablos e pessoas que têm o pensamento parecido com o do Tablos que o Broly virou um queridinho logo de cara, assim. Porque ele representa tudo que essas pessoas acham que Dragon Ball é. E assim, eu não tenho nada contra um personagem que é um Juggernaut, que é imparável, que é maníaco. Eu não tenho nada contra a existência de um personagem desse. E acho que o filme é eficiente em estabelecer um lutador com essas características, né? Principalmente pelo modo como ele combate, o modo como ele golpeia, o modo como ele se porta dentro da luta, mais do que qualquer outra coisa. Então, sinceramente, me parece que é o grande ponto forte desse filme é esse, é essa luta que é boa, não é mal animada, é uma luta mais interessante do que a média que nós temos nos filmes de Dragon Ball, e é isso. Eu, de minha parte, acho que poderia ter mais luta depois que o Goku recebeu o poder dos amigos, acho. Porque aqui, quando o Goku recebe o poder dos outros guerreiros, ele só dá um murro no Broly e o derrota, né? Então a luta basicamente é todo mundo apanhando do Broly durante, sei lá, 30 minutos, 25 minutos. E aí, quando todo mundo resolve juntar suas energias e dar pro Goku pra ele combater o Broly, o Goku vence ele com um murro só. Eu particularmente acho que seria mais interessante que a gente visse um pouco mais de luta, um pouco mais de confronto mesmo, do Goku nessa forma poder máximo contra o Broly na sua forma de poder máximo também. Mas eu não vou colocar isso como um defeito, assim, um negócio muito grave nem nada. Não acho que isso tire pontos do filme. Só acho que poderia ser interessante mostrar um pouco mais. Talvez não tenha sido mostrado porque o filme já é realmente o mais longo desses de Dragon Ball Z disparadamente, né? O filme tem 1h12, a média de 45 minutos, 50 minutos, então talvez já tivesse tido coisa demais e aí eles não puderam mostrar muito, né? Muito mais do que eles já tinham mostrado, sei lá. Quanto ao motivo da maioria das pessoas odiar esse filme, que é a motivação por trás do ódio do Broly, sim, é um motivo imbecil, ninguém vai negar isso, né? Tipo, o ódio do cara torna ele cego, torna ele completamente incontrolável, maníaco.
E tudo isso por causa que quando eles eram crianças o Goku ficava chorando o dia todo do lado dele, ele não conseguia dormir. Aí ele desenvolveu um ódio quase infinito pelo Goku, um ódio incontrolável pelo Goku, e ele virou um maníaco psicopata. É um motivo imbecil, é lógico que é um motivo imbecil. Mas veja bem, depois de ter visto tanto filme de Dragon Ball, depois de ter visto como esse roteirista aí coloca motivos imbecis todos os filmes, não tem um filme que ele não bote uma motivação idiota, que ele não bote um motivo idiota pro herói vencer o vilão. Você meio que fica acostumado, você meio que já fica esperando o pior, apesar de você não conseguir saber qual é o pior, porque se tem uma coisa que esse rapaz não pode ser criticado é por ser previsível, você nunca sabe o que é que vai sair da cabeça dele, mas você sabe que é merda. Então você meio que já tá esperando algum idiotice desse tipo. Então, quando eu vi de novo a cena, eu obviamente lembrava que era essa a motivação do Broly, mas sinceramente, da primeira vez que eu vi, eu disse, meu Deus do céu, que negócio imbecil da porra, como é que alguém teve coragem de botar uma coisa dessa? Só que agora eu já vi tanto filme desse cara que eu sempre me pergunto, pô, como é que alguém teve coragem de botar um negócio desse no filme? Que quando eu vi essa cena, foi só mais uma. Saiu na urina. Eu digo, tá bom, é isso aí. O cara é desse jeito. Sério mesmo, agora na moral mesmo. O que eu fico me perguntando agora não é nem como é que alguém tem coragem de botar um negócio desse no filme. O que eu fico me perguntando são duas coisas. Primeiro, esse rapaz só escreve roteiro pros filmes. Parece que ele escreveu um ou outro episódio filler de Dragon Ball Z e alguma coisa do GT, mas majoritariamente, que eu saiba, ele só escreve filme. Escrevia, né, no caso, naquela época. E só tinha um filme por ano. Então ele só tinha a incumbência de escrever um filme de 40 minutos, filme pequeno, por ano. E ele se mostrava incapaz. E outra coisa, um filme que exige pouco, tá? Porque esse filme de Dragon Ball, eu tenho quase certeza que a empresa chegava pra ele e dizia, amigo, Dragon Ball se vende pelas lutas, Dragon Ball se vende pelos personagens que o povo já gosta. Então assim, só coloca qualquer coisinha básica, sem muita sofisticação, sem muita complexidade, só para dar uma desculpa plausível para a luta acontecer. O vilão vem e ataca por algum motivo e alguma desculpa plausível para a luta terminar. É só isso que você precisa fazer. Só essas duas coisas. E o cara sistematicamente falha nessas duas coisas. Pode perceber, o filme de Dragon Ball é assim, ou a motivação do vilão é idiota, ou quando não é a motivação que é idiota, é o modo como o herói vence, né? Isso quando não é as duas coisas, feito o filme do Slug. O filme do Slug, a motivação do Slug é idiota e o modo como ele perde é idiota. Então assim, eu não entendo esse cara. Esse cara eu não entendo. Então mesmo quando ele acerta, ou seja, mesmo quando o filme não é ruim, feito esse do Broly, ele ainda tem que dar a cagadinha dele. É o pedágio que tem que pagar, pô. O cara que assiste tem que pagar o pedágio, tem que pagar a oferenda. É a cagada que ele tem que fazer todo o filme. E nessa daí é a motivação do Broly. Com alguma coisa ele tem que cagar no filme. E o que ele cagou foi a motivação do Broly. O Broly é um psicopata porque o Goku ficava chorando do lado dele. Então eu fico de cara como é que o maluco tinha que escrever só um roteiro de um filme de 40 minutos só pra fazer o básico. E ele fracassava em fazer o básico porque ele queria inventar moda. Eu não sei qual é desse rapaz. E a segunda coisa que eu fico me perguntando é o seguinte. Que empresa da porra é essa aí? Não tem ninguém pra chegar e dizer, meu amigo, ó, tá uma merda. Tá uma merda, arranja outra coisa aí, pô. Arranja outra motivação pra esse vilão aí. Por muito menos que isso, o Torishima, né, que não era nem o editor do Toriyama mais, o antigo editor do Toriyama, não permitiu que ele fizesse a saga dos androides como tendo o Dr. Gero e o Android 19 como vilões. Por menos que isso. Aí quer dizer que na Toei os caras deixa rolar e foda-se. É um pardieiro, tipo, ninguém manda nada, ninguém revisa nada, não tem ninguém pra fiscalizar o trabalho do roteiro, tem nada. Os caras simplesmente vai lá e deixa o cara fazer o que quiser. E mesmo que fosse assim, depois de 2, 3 filmes que tu vê o cara fazendo um monte de cagada, meu irmão, você tem que ter uma reputação a zero. Lá você tem que chegar e dizer, amigo, você tá queimando o filme da empresa com esses filmes seus. Qual é o seu problema? Vou botar um cara nisso sua cola aí pra ficar ligado o que é que você ia descrevendo aí, porque tá foda. Não sei, eu não consigo compreender como é que essas coisas foram permitidas durante tanto tempo, mais de uma década de palhaçada uma atrás da outra, assim, sistematicamente. É isso que eu tô me perguntando agora. O rapaz, o roteirista, eu já desisti dele. Ele é uma causa perdida, não tem jeito. Ele é maluco mesmo, ou então ele é um sabotador, ele entrou pra destruir a Toei. Alguma coisa ele tem aí que eu não entendi muito bem, mas eu também já não quero mais entender, não. A cabeça desse rapaz aí. Agora eu quero entender como é que a empresa permite um negócio desse. Não sei. Mas enfim, depois desse desabafo aí, voltemos ao filme que eu tô fazendo um desabafo, uma puta do desabafo no filme que eu nem odiei. Mas é porque o motivo do Broly ser irritado é realmente muito imbecil. Não tem como um roteirista sério, uma empresa séria aceitar uma motivação dessa pro vilão, me desculpa. Que inclusive é até meio queimação pro vilão, né? O cara é um puta de um psicopata, um maníaco, um cara intimidador. E a motivação dele é porque o Goku ficava chorando do lado dele o tempo todo. Pô, pera aí. E aliás, eu falei que a única cagada grande do roteiro desse filme é a motivação do Broly, mas é mentira, né?
né? Não é bem assim. Porque o plano do pai dele é meio idiota também. O plano do Paragus é meio idiota também. Porque o plano do Paragus, a motivação do Paragus é vingança contra o Vegeta pelas coisas que o Rei Vegeta fez, né? De condená-lo a ele e a seu filho à morte, tudo bem. Essa parte aí é até ok. Tão ok que ela foi até reciclada no filme do Dragon Ball Super Broly, né? Mas também tem a coisa dele querer dominar a Terra. Dele querer criar um império baseado na Terra. Então ele vai tirar o Vegeta e o Trunks da Terra, levar para esse planeta Vegeta novo, deixar eles lá quando o cometa vier e destruir o planeta, e aí morrem eles, e aí ele Paragus vai para a Terra junto com o Broly, e lá ele consegue dominar tudo, e a partir dali ele fazer um império. Tá bom, legal, é um plano muito interessante, só que tem um problema. E o Goku? Tipo, o plano dele não envolvia o Goku. Então se o plano do Paragus desse certo, o que ia acontecer era o seguinte, ele ia atrair o Vegeta, ia conseguir atrair o Trunks lá para esse novo planeta Vegeta, ia ficar enrolando eles lá até o momento que o cometa chegasse e matasse todo mundo, fugiria a tempo com o Broly, chegaria na Terra para dominar a Terra, e lá estaria o Goku para acabar com os planos dele. Era isso que ia acontecer. Porque o Goku só foi pro tal do novo planeta Vegeta porque o Sr. Kaiô informou a ele do que estava acontecendo. Não foi por causa do Paragus. Então, se fosse pelo plano do vilão, o plano dele teria dado errado. É basicamente isso. Porque o plano dele não envolvia o Broly sair de controle, né? E nem envolvia ter uma luta sanguinária na Terra para destruir o planeta que ele queria dominar. Então ele ia chegar lá e ia estar o Goku e ele não ia fazer nada. Ele ia ficar feito idiota. Esse é o plano genial do vilão. Parabéns. Como eu tô falando, todo filme tem que ter uma cagadinha, não pode sair impune dessa maneira, né? Fora disso, tem algumas outras questõezinhas, tipo, tem umas cenas de comédia fora de hora, porque por algum motivo também esse roteirista ele fica querendo colocar o Oolong, fica querendo colocar o Mestre Kami nos filmes, sem contexto nenhum. Ele já tinha feito isso no filme do Metacooler, por exemplo, só pra fazer meia dúzia de cena de alívio cômico que fica deslocada do contexto geral do filme. Porque esse filme do Broly não tem nada de comédia, tirando o início, que beleza, é mais aceitável aquela comédia do início, apesar de não ter graça nenhuma. Mas é mais aceitável porque ali ainda nós estamos no primeiro ato, o conflito do filme ainda não aconteceu, tá tudo certo. Agora você botar o Mestre Kami pra ficar fazendo um monte de ceninha constrangedora, de piada, quando o tom do filme já tá sério, aí é um problema um pouco maior, né? Novamente, tinha que ter alguém pra dizer, não, corta essa cena aí. Corta, eu sei que você está fazendo isso pra tentar tirar um riso fácil da criançada, mas corta, só tá ruim, tá muito ruim. Então deixa isso de lado e foca no filme mais básico mesmo. Para de inventar moda que você não tá sabendo escrever o básico, meu irmão. Por que você inventa tanto? Porque alguém que tinha que chegar a fazer essa pergunta pra ele desse jeito. Por que você inventa tanto? Por que você é assim? Me explica aí, vamos sentar aqui, vamos beber um pouco pra você me explicar o que aconteceu. Você caiu do berço, meu amigo. Foi isso, você caiu do berço e bateu a cabeça. Por que você gosta de inventar tanto? Você é ruim, irmão. Você é fraco, apenas faça o básico. Só isso, eu só tô pedindo isso, posso fazer o básico de um filme por ano, com motivação simples, tudo simples. Para de inventar moda, irmão. Faltou alguém pra chegar e falar isso pro cara, né? Mas ele fica botando essa cena de comédia fora de hora, pra quebrar o tom do filme. O Piccolo aparece nesse filme meio que do nada, igual ele fez com o Vegeta no Metacooler, só que pelo menos aqui ele se deu o trabalho de explicar por que que o Piccolo apareceu, né? Ele ouviu a conversa do Goku com o Sr. Kaiô, né? A conversa telepática, e aí ele pegou uma nave e foi. Pelo menos ele tem a explicação, mas o modo como ele aparece é do nada também, ele brota lá. Na hora que o Broly tá pra matar o Gohan, ele simplesmente aparece e salva o Gohan. Então ele gosta dessas coisas também. Tô falando pra você, o repertório desse roteirista é vasto. É vasto, ele tem muita coisa, ele tem essa motivação ruim, plano de vilão que não faz sentido nenhum, cena de comédia nada a ver que ele bota e fica enfiando a troco de nada, personagem que aparece do nada, o bicho é completo. O bicho é um merdeiro completo, é muito doido isso. Mas apesar disso tudo, apesar de todos os esforços que esse rapaz fez pra estragar o filme de novo, eu ainda acho que é um filme que funciona porque, como eu disse, o que importa realmente aqui é a luta, o que importa é o combate, o que importa é você estabelecer o personagem do Broly como uma força da natureza, apesar da motivação imbecil dessa força da natureza, mas uma força da natureza, e o combate consegue fazer isso. O modo como o Broly luta, o modo como ele golpeia seus inimigos, a animação dessa luta toda consegue construir esse ícone em torno do personagem, que fez com que ele fosse muito querido e pedido pelos fãs ao longo das décadas até que ele foi canonizado. Então, como o centro do filme é esse, e como a maioria das cagadas desse filme são detalhes, são coisinhas que a gente pode criticar, como eu critiquei aqui, mas que não tem tanto peso assim pro filme, dá pra colocar o filme como mediano sim. Tá lá o Broly estabelecido, né? E ele foi tão estabelecido e tão pedido pelos fãs que nós tivemos mais filmes com Broly. Só que os outros dois filmes do Broly são bem ruins. Aí são ruins mesmo.
Mas eu vou surpreender aqui, viu? Porque eu acho que o Bio Broly geralmente é considerado o pior filme de todos, talvez, de Dragon Ball pela fandom, mas eu acho que o segundo filme do Broly é pior do que o Bio Broly. E eu vou explicar por que daqui a pouco. Esse segundo filme, que é A Volta do Broly, sei lá como é que é o nome dessa porra em português, se eu fosse apontar um problema, o principal problema dele é a falta de tom. Ele não decide se ele quer ser cômico ou se ele quer ser sério. Como eu disse, primeiro filme do Broly, o filme que o Broly aparece originalmente, tem umas ceninhas de comédia que são meio deslocadas ali, mas você entende que o filme é sério. Justamente por isso é que as cenas de comédia estão deslocadas, porque 80% do tempo o filme é sério e tem uma coisinha ali, aqui ou ali que não tem nada a ver. Esse segundo filme não, esse segundo filme ele é zoeira ou semi-zoeira até a hora que o Gohan aparece pra lutar com o Broly, isso é já perto do final, mas a luta final é séria. Então ele meio que não sabe bem o que é que ele quer ser. Ele não sabe bem se ele quer abraçar a zoeira ou se ele quer ficar no caminho da seriedade. E mesmo na parte da zoeira, ela é uma zoeira meio pataca. Ela não é uma galhofa pura, como por exemplo o Super Hero. Ela é uma coisa assim, é pra ser meio sério, porque o Broly tá quebrando o Trunks e o Goten, mas eles estão meio que levando na brincadeira, mas eles estão apanhando de verdade. Então fica uma coisa meio esquisita. O filme não se define, ele não diz aqui ele veio, o que ele quer ser. Esse pra mim é o principal problema do roteiro desse segundo filme. Agora, além desse principal problema que perpassa o filme quase inteiro, porque o filme só define um tom específico no final, quando a luta entre Gohan e Broly é realmente séria, e aí não tem piadinha, não tem nada. Então, durante uns 70% do tempo o filme não se decide o que ele quer ser. Mas tirando esse principal defeito, nós temos o quê? O pedágio. Nós temos as cagadinhas que o roteirista vai lá e deixa pelo caminho para irritar todo mundo, porque talvez a ideia seja essa, talvez ele goste de irritar as pessoas. Por exemplo, começa que o filme nem se dá trabalho de explicar direito como é que o Broly foi parar na Terra, porque no filme original ele foi, em tese, morto pelo Goku no novo planeta Vegeta, lá na casa do caralho, lá longe feita a porra. Aí esse segundo filme aqui começa com o Broly numa nave indo pra Terra, vivo, quase morto, porém vivo, indo pra Terra. Aí ele chega lá, ele é congelado, né? Como ele tá meio morto, ele só chega na Terra e ele sai da nave e ele não consegue fazer muita coisa não. Aí ele termina sendo congelado na Terra e fica lá. Agora, como é que o Broly pegou uma nave daquele jeito que ele tava lá? Porque no primeiro filme ele foi quase explodido por dentro. Que nave é essa? De quem é essa nave? Então assim, o filme realmente não se dá muito, ele não se esforça muito pra explicar como é que o Broly conseguiu ficar vivo e como é que o Broly conseguiu ir pra Terra. Não fica muito claro. Só sabe que ele foi pra Terra e foda-se. E lá na Terra ele ficou hibernando um pouquinho, o que foi muito bom pra ele, porque recuperou as energias dele tudo, né? Porque quando ele quebra essa geleira na qual ele tá congelado, ele tá bonzinho. E ele tava quase morrendo quando ele chegou na Terra. Tem essa também, muito bom. Além disso, o motivo pro Broly entrar no filme é muito idiota. Aí esse aí eu não tanquei não. Esse eu não tanquei não. Eu tanquei o motivo do primeiro filme, mas esse aqui foi demais, né? Porque basicamente o motivo é o seguinte, tentando explicar rapidamente, é o seguinte. O filme começa com o Goten, o Trunks e a Videl procurando as esferas do dragão porque a Videl quer ver o Shenlong, é basicamente isso. Aí nesse meio de caminho eles encontram um vilarejo lá, que o pessoal diz que tá sendo atacado, que o vilarejo é atacado por um monstro o tempo todo, e eles não sabem o que fazer, não sabem como aplacar a ira do monstro, eles ficam tentando oferecer sacrifícios pro monstro, né? Pra ver se o monstro deixa a vila em paz. E aí os guerreiros Z, né, principalmente a Videl, desconfia dessa ideia de monstro, diz que é superstição, que não tem esse negócio de sacrifício, não tem nada a ver. E eles se voluntariam para tentar descobrir quem é o monstro. E então eles vão lá, o Goten, o Trunks e a Videl, fazer uma campana para pegar o monstro no pulo. E aí eles levam as oferendas do vilarejo, né? Eles pegam lá um monte de comida, maçã, não sei o que, para atrair o monstro, que serviria como oferenda essas comidas. E aí eles iam tentar entender a situação e derrotar esse monstro aí. Por um segundo ou dois eu confesso que eu digo, rapaz, será que o monstro é o Broly? Só que aí eu pensei, não, mas o monstro não pode ser o Broly, porque se for o Broly, ele vem, destrói a vila, depois ele volta para dentro da geleira, não faz sentido. Só que aí eu disse, mas com esse roteirista eu não duvido de nada, a verdade é essa. Eu não duvido de nada, essa hipótese aí pode bem ser verdade com esse rapaz. Mas é aquilo que eu disse, você não consegue prever os movimentos da mente desse cara. Eu tentei, mas não consegui, porque obviamente o monstro não é o Broly. O monstro é um dinossauro qualquer, foda-se. Só que aí como é que... Aí pronto, aí eu comecei a me perguntar e aí a gente volta para aquilo que eu disse no vídeo passado. As perguntas que você não deveria fazer porque você acha que quer a resposta, mas você não quer a resposta. Eu não aprendi minha lição, eu ensinei a vocês como é que você tem que ver o filme de Dragon Ball, que é nunca querer saber a resposta de nada, porque a resposta é sempre uma merda, mas eu mesmo não aprendi a lição, ainda tô muito
acostumado com filme de gente, onde você quer que as coisas façam algum sentido. Então eu comecei a me perguntar, beleza, tem essa porra desse roteiro desse monstro aí, o monstro não é o Broly, e onde é que o Broly vai entrar nesta porra? Como é que ele vai entrar? Essa foi a pergunta que eu fiz e foi essa pergunta que eu não deveria ter feito. Porque o modo como o Broly entra é assim, então eles estão lá, montando a campana lá pra pegar esse suposto monstro, esse demônio, que a gente descobre que é só um dinossauro. É um dinossauro aleatório que fica espizinhando a vila. E é facilmente derrotado pelo Goten, pelo Trunks e tal. Mas antes desse dinossauro aparecer, quando os heróis estão de campana, eles estão lá com as comidas, e eles estão lá esperando muito tempo o monstro aparecer, ele não aparece. E aí o que acontece é que os meninos ficam com fome, o Trunks e o Goten ficam com fome. Aí o Trunks vai lá e pega uma maçã. Ele pega uma maçã daquelas que estavam lá pra ser ofertada pro monstro e come. E aí quando o Goten vai pegar, a Videl não deixa e dá um tapa na cara dele. E diz que ele não pode comer. E vai ficar com fome mesmo. Aí por causa disso o Goten começa a chorar. E aí vocês já viram onde é que isso tá chegando, né? Goten, filho do Goku, choro, Broly irritado por causa do choro, Goten choro, Broly nas redondezas ouviu o choro, é isso. É assim que o Broly entra na história. Ele está congelado, ele está numa geleira e o ódio dele de choro de criança é tão grande que o choro do Goten faz ele acordar dentro da geleira que ele estava lá preso há 7 anos. E ele acorda, quebra a geleira e começa a quebrar a cara de todo mundo. É assim que o Broly entra no filme. É inacreditável, mas é assim que o Broly entra no filme. Porque o Goten estava chorando para comer uma maçã. E ele ouviu o choro e ficou muito puto e acordou do seu sono criogênico. E acordou recuperado de todos os ferimentos que ele tinha, né? O que eu acho maravilhoso é que o Broly acorda, ele sai dessa geleira e ele tá com o peito assado. O peitoral dele tá assado. Tipo, como se ele tivesse tomado uma raquetada nos peitos. Só que ele não tomou uma raquetada nos peitos, ele tomou um murro que abriu os peitos dele. O Goku deu um murro na caixa dos peitos dele que abriu, né? Arreganhou os peitos dele. E agora ele já tá como se tivesse tomado uma chilepada no peito e é isso. Só um pouquinho assado, passar um hipoglós aí pra dar uma melhorada e fica tudo bem. Pra passar um mata-bicheira nessa porra e fica tudo bem. Gostei o sono criogênico deu certo pra ele, né? Fechou o ferimento e deixou tudo tranquilo. E aí ele começa a luta contra o Goten e contra o Trunks, é como eu digo. É uma luta que não se decide se ela quer ser séria ou quer ser zoeira, porque os meninos estão lá levando na brincadeira e tal. É meio que a característica dos personagens mas nesse filme é uma coisa meio nada a ver, porque contrasta muito com a seriedade do Broly, né? Com a imponência do Broly e tá lá ele batendo em todo mundo, espancando todo mundo e os meninos fazendo piada. E, pô, esses meninos são foda, porque eles estão tancando pesado aí. Como eu disse, essa luta é bem chata. E aí depois que entra o Gohan, a luta fica mais séria, mas ela não é uma luta boa. Porque basicamente ela também tem problemas comuns a esses filmes de Dragon Ball, que é uma parte dessa luta não faz sentido nenhum, porque o primeiro plano do Gohan pra vencer o Broly é afogá-lo na lava. Só que esse plano é burro e imbecil porque durante 80% do tempo o Broly se defende usando um campo de força. E o Gohan sabia disso, porque o Gohan enfrentou o Broly no primeiro filme. Então como é que diabo você vai querer matar o cara fazendo o corpo dele ser destruído pela lava se ele usa um campo de força? Para um personagem inteligente, que supostamente o Gohan é, ele tá burro até aqui demais, né? E a luta vai se desenrolando, transformações, o Gohan vira o Super Saiyajin 2, o Broly vira o lendário Super Saiyajin, aquela coisa toda. Mas o golpe final é claramente chupinhado da saga Cell. É um negócio do Goku aparecer e auxiliar o Gohan e o Goten no Kamehameha. E aí no meio desse confronto de poderes, né? O poder do Broly contra o poder do Gohan e do Goten. O Trunks vem e atrapalha, né? Usa um poder fraco, mas que atrapalha o Broly. E aí é assim que ele é derrotado, igualzinho aconteceu na saga do Cell. Então, sem inspiração nenhuma, é uma luta que só copia ideias da obra original. Não é bom, não. Fora o fato de que tem algumas cenas muito interessantes nesse filme, que é assim, o Kuririn aparece nesse filme vestido de Piccolo. Por quê? Não sei, porque sim. Ele aparece para resgatar o Gohan como Piccolo, mas ele não é o Piccolo, é o Kuririn vestido de Piccolo, porque deu no cunhão deles aparecer vestido de Piccolo, porque sim. Outra cena que eu acho muito interessante é que o Trunks chega uma hora que ele fala assim no filme, pô, se meu pai souber que eu tô levando um couro desse cara, ele vai ficar muito irritado, ele vai ficar muito decepcionado comigo. Aí eu fiquei pensando, eu conto ou vocês contam que o pai dele fez uma fiasqueira muito pior contra o Broly no primeiro filme? Porque no primeiro filme o Vegeta passou o filme todinho chorando, né? Ai, por que que vocês estão enfrentando ele? Vocês tinham que desistir, não dá pra vencer ele. O menino pelo menos deu de testa com o cara e tava achando que o pai ia ficar com vergonha dele. Você que ia ficar com vergonha do seu pai é um fiasquento, seu pai é um fresco, rapaz. Que ficou com medo do cara o filme todinho e quando apareceu lá, apareceu pra apanhar. O Piccolo teve que dar uma humilhada nele lá, dizer que ele era um frouxo. Foi isso que seu pai fez contra o Broly. Então, enfim, não baixa a cabeça não, garotão. E ao final de tudo, a melhor cena do filme, a cena que acontece quando o Broly tá lutando contra o Trunks, que eu acho que eu consigo entender a mente do Broly naquela cena, porque ele ficou com uma certa dúvida, depois de um movimento que o Trunks fez naquele filme. Que a dúvida é assim, que eu vou botar aí na tela. Eu não vou nem dizer. Não vou verbalizar qual é a dúvida. A dúvida tá aí na tela. Que vocês vão ver qual é o grande questionamento que o Broly fez em um determinado momento da luta contra o Trunks
na melhor cena do filme, sem dúvida nenhuma. Mas de resto é isso, é um filme que não se decide o que quer ser. Quando ele quer ser sério, a luta não brilha por nada, porque ela é cheia de ideias ruins, é cheia de ideias copiadas de outras partes. E é isso, é um filme realmente que não dá. Esse filme não dá não tem condição. Já o Bio Broly, que é considerado por muitos o pior de todos, eu não considero pior do que esse segundo filme pelo seguinte. No fundo, ele tem o mesmo problema do segundo filme, que é o que ele não entende muito bem qual é o tom que ele quer adotar. Mas isso só acontece a partir do final do filme. Porque no início do filme, Bio Broly é um filme realmente galhofeiro. Ele é claramente de humor e ele não se leva nada a sério. E é melhor. Tá tudo certo. Eu não tenho problema com essa proposta. Se você vai fazer um filme de tiração de onda, beleza, eu aceito. Eu me divirto com isso, eu acho da hora. Só que aí lá na frente eles querem fazer novamente uma parada séria envolvendo o Broly, e aí o filme novamente não se decide o que é que ele quer ser direito. Mas só pelo fato de, durante uma boa parte do filme, ele saber o que ele quer ser e o que ele quer ser é galhofa, já torna ele melhor do que o segundo filme, que não se decide nunca sobre o que quer fazer de verdade. Então eu não acho o Bio Broly o pior filme. E no final das contas, vamos ser muito sinceros, em termos de roteiro ele é menos esdrúxulo do que o segundo filme. Só que o problema do filme do Bio Broly ele é qualquer nota. Ele é qualquer nota. Arrumaram um motivo qualquer para trazer o Broly de volta, sem contexto, sem nada. Só é um motivo melhor do que o do segundo filme, que simplesmente é uma invenção do rabo do cara lá. O do terceiro filme pelo menos faz algum sentido. Mas assim, é qualquer nota. O Broly nem é o Broly mesmo, é um clone do Broly que nem tem a aparência do Broly. Não tem a presença desse personagem, não tem nada. É só para usar o nome do cara, para ver se fatura mais algum dinheirinho. A luta não é nada demais. No final das contas, o grande vilão do filme é uma gosma, é uma geleia lá que sai engolindo tudo e destruindo tudo, e que ameaça destruir o mundo todinho, uma geleia, porque ela vai engolindo as coisas, vai ficando mais forte, e aí quanto mais ela engole, mais ela fica forte e vai se expandindo e vai engolir a terra toda. Só que ela nunca poderia engolir a terra toda porque ela não consegue, ela quando entra em contato com a água do mar, ela para, ela solidifica. Então na verdade o vilão do filme nunca foi um perigo real. É um vilão que quer ameaçar a terra, só que ele não aguenta a água do mar, sendo que 70% da terra é água do mar. Então, que bosta, hein? Que vilão merda da porra. Então assim, mas o filme do Bio Broly, no final das contas, eu não tenho nem muito o que comentar. É um filme qualquer nota, é um filme meia pataca mesmo. Tem uma ou outra besteirinha de roteiro assim, o vilão é qualquer nota, e eu tô falando do Broly aqui, né? Mas a gosma também, pelo amor de Deus. O Marquês de Rabicó lá, que é quem começa a história toda, está dentro da proposta da galhofa, então eu até aceito ele mais, com a conversa dele, a história dele com o Mr. Satan e tudo, mas é só um filme qualquer coisa. Não é esdrúxulo feito o segundo filme, e obviamente não é razoavelmente bem feito como o primeiro filme, então ele fica só um caça-níquel dos caça-níqueis mesmo, né? Tem nem muito o que comentar aqui sobre o filme do Bio Broly, não. De todos os filmes que envolvem esse personagem, o melhor, obviamente, é o Dragon Ball Super Broly, que pega a melhor ideia que tem no filme original, recicla de uma maneira mais interessante. Mas esse primeiro filme, no qual o personagem é apresentado, faz um bom trabalho em estabelecê-lo como um guerreiro temível, imprevisível, incontrolável, etc. A luta é legal. E aí os defeitos desse filme dá pra contornar. O pior é o da motivação do Broly mesmo, que é foda, mas como eu disse, eu já tô acostumado. Desse roteirista de Dragon Ball eu não espero mais nada. Por hoje é isso, foi um vídeo feito sem roteiro nenhum, que ainda é melhor do que o roteiro do segundo filme do Broly, diga-se de passagem. Não ter roteiro nenhum é melhor. Se ele tivesse botado só a luta, pô. Não, bota uma luta aí, o Broly apareceu, porque de todo jeito ele só apareceu mesmo e foda-se, né? Então bota, não, o Broly só apareceu. Não interessa como ele apareceu, ele só apareceu. E aí você bota 40 minutos de uma luta maneira lá, seria um filme melhor do que esse segundo filme. E melhor do que o Bio Broly também, que é um filme qualquer nota. Chega num ponto em que o cara não escrever o roteiro é melhor do que escrever o roteiro que esse rapaz escreve. Mas é isso, por hoje é isso aí, não tem muito mais o que comentar. Deixa aí seu like, compartilha o vídeo para ajudar o canal a crescer, pra gente chegar nos 3.000, que agora o sonho é 3.000. E quinta-feira nós estamos aí, vou responder algumas perguntas de vocês que vocês mandaram e vamos seguir em frente. Tamo junto.